Olá, pessoal! Como vocês estão? No vídeo de hoje vamos falar sobre como transformar pensamentos em ações. Sabe aquela sensação de ficar pensando muito, tendo várias ideias, mas não conseguir colocá-las em prática? Se você já passou por isso, fica aqui, porque este vídeo vai ser bem útil para você. Mas antes de começarmos, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho de notificações para ser sempre avisado sobre novos vídeos por aqui. Agora, vamos lá. Você provavelmente já teve essa sensação, e isso acontece porque estamos vivendo em uma era cultural e tecnológica que gera um grande volume de informações. Somos constantemente estimulados por dados e novidades. É muito comum que hoje em dia não consigamos mais fazer apenas uma coisa de cada vez. Por exemplo, você provavelmente já assistiu a um filme enquanto ao mesmo tempo checava notificações no celular ou dava uma olhada nas redes sociais. Ou seja, temos muitos canais de comunicação e dentro deles uma quantidade infinita de informações à nossa disposição. Isso pode parecer empolgante e até interessante. Ter tantas informações disponíveis parece algo positivo e muitas vezes acabamos nos sentindo entusiasmados, querendo consumir cada vez mais. Porém, o que acontece é que, mesmo consumindo tanto conteúdo, você começa a perceber que, no final, coloca poucas dessas informações em prática. Já passou por isso? Alguns chamam esse estado de obesidade mental, que é o excesso de informações que consumimos sem realmente aplicar o que aprendemos. E esse excesso pode se tornar algo improdutivo, chegando a ter uma conotação de doença crônica, já que acaba sendo um consumo que não traz benefícios reais. Antes de eu explicar como podemos transformar todas essas informações, pensamentos e ideias em ações, vamos entender um pouco mais sobre as causas disso. Já mencionei o contexto cultural e tecnológico em que vivemos, mas vamos analisar as causas desse comportamento. Podemos pensar em pelo menos 3 fatores principais. A primeira razão para isso acontecer é o modo automático. Isso significa que estamos inseridos em um sistema estruturado para que isso ocorra. Por exemplo, nas redes sociais, há profissionais contratados especificamente para criar estratégias que incentivem o usuário a passar mais tempo consumindo conteúdos. O objetivo é fazer com que você role o feed e permaneça dentro da plataforma o maior tempo possível. Ou seja, entrar no modo automático é quando não paramos para refletir intencionalmente sobre como estamos usando essas ferramentas. Se o ambiente está favorável para reforçar esse comportamento, acabamos nos aprofundando ainda mais nesse ciclo. O segundo ponto está relacionado ao primeiro e se refere ao vício na dopamina rápida. Esse é um processo natural do nosso funcionamento. Somos constantemente reforçados por essa estimulação instantânea, o que leva à liberação de dopamina e outros neurotransmissores que estimulam o prazer e aumentam a nossa motivação para continuar nesse sistema. O problema aqui é que, quanto mais consumimos esses estímulos rápidos, mais prazer imediato sentimos. Mas a longo prazo, isso não traz benefícios substanciais. Por isso, essa dopamina é chamada de dopamina barata, pois é uma gratificação rápida, mas que não resulta em crescimento ou aprendizado duradouro. Por fim, o terceiro ponto é o FOMO, Fear of Missing Out, ou medo de ficar de fora. Você provavelmente já ouviu essa expressão. Inclusive, aqui no canal tem um vídeo explicando sobre isso. Esse medo de estar perdendo alguma informação, notícia ou atualização no meio de tantas que consumimos gera ansiedade. Esse receio de não estar por dentro das últimas novidades ou fofocas faz com que, mais uma vez, a pessoa entre no modo automático. Ela fica imersa nesse comportamento, e tudo isso leva à sensação que mencionei no início do vídeo. Você sente que sabe muitas coisas, mas na verdade está apenas superficialmente informado e não consegue aplicar nada de forma prática. É muito comum vermos até estímulos para esse comportamento, como aqueles posts que indicam quantos livros você precisa ler por ano ou quantas séries precisa assistir. A ideia está focada na quantidade e não na qualidade. O que é negligenciado é a transformação desses conteúdos em resultados concretos e aplicáveis à nossa vida cotidiana. Há uma característica interessante sobre isso que muitas vezes gera confusão. A falsa percepção de que, ao pensar sobre algo, automaticamente me aproprio daquilo. Nosso processo de pensamento é abstrato, mas muitas vezes, por saber de algo, sentimos que já entendemos completamente e que de alguma forma já estamos prestes a aplicar esse conhecimento na nossa vida.
No entanto, pensar sobre algo e realmente aplicar aquilo são duas coisas bem diferentes. Esse é um ponto bastante comum em terapia, por exemplo. O processo terapêutico envolve nos darmos conta de muitas coisas e, em seguida, fazer um esforço consciente para mudar. É normal que pacientes digam, mas eu já entendi sobre isso, eu já sei sobre isso, e ainda assim continuam agindo de maneira diferente. Isso é algo que, como terapeutas, precisamos explicar para os pacientes, para que eles entendam que é um processo natural. Entre entender algo e realmente dominar aquilo, leva tempo. Podemos pensar de uma forma simples. Imagine que você deseja se tornar excelente no xadrez. Você lê todos os livros sobre o assunto, estuda todas as jogadas, regras do jogo, aberturas e possibilidades. Mesmo assim, vou te dizer, se você nunca tiver jogado uma partida, todo esse conhecimento não será uma habilidade incorporada. Na primeira vez que você for jogar com alguém, vai parecer que está começando do zero. Isso acontece com qualquer habilidade. Pense em um esporte ou em tocar um instrumento musical. Mesmo que você saiba tudo sobre isso, vai precisar de muita prática para realmente desenvolver a habilidade. Voltando à terapia, isso é um processo que acontece não só ali, mas em nossa vida cotidiana. Se estamos naquele estágio inicial em que nem pensamos em como aplicar o que sabemos, estamos longe de fazer com que isso se concretize. Por exemplo, se eu te perguntar hoje o que é necessário para ter saúde e bem-estar, muitas pessoas sabem o que é preciso: fazer atividade física, ter uma alimentação equilibrada, dormir bem, ter boas relações sociais. No entanto, poucas conseguem colocar isso em prática no dia a dia. Uma frase que eu gosto muito é do Nuno Cobra, que foi preparador físico de grandes personalidades, como o nosso querido Ayrton Senna. Ele disse: 1 milhão de palavras não podem ser mais fortes que uma conquista real, palpável e concreta, com o próprio organismo, que balance as suas estruturas calcadas na negatividade. Ou seja, por mais que você saiba e pense sobre algo, nada se compara a uma conquista real e concreta que você alcança com seu próprio corpo e mente. Nuno Cobra defendia muito essa ideia de dominar a mente através do corpo. E esse é um método que podemos aplicar em tudo na nossa vida. 1 milhão de palavras nunca se compararão a uma conquista real. Vamos falar sobre como podemos, de fato, deixar de ser aquela pessoa que acha que tem muitas ideias e que aprendeu bastante e passar a ser a pessoa que coloca tudo isso em prática. O primeiro passo é atenção e intencionalidade. Lembra que mencionei que um dos motivos para não seguirmos aplicar o que sabemos é estar no piloto automático? Pois bem, um dos pontos-chave aqui é justamente a atenção e a intencionalidade. Vou explicar melhor. A intencionalidade é ter clareza do objetivo, saber exatamente o comportamento que você quer adotar ou mudar. Porque, se você não definir isso, acabará sendo levado pelas circunstâncias, consumindo conteúdo sem realmente aplicar. Então, o primeiro passo é definir o que você quer colocar em prática e, em seguida, prestar atenção para monitorar esse processo, inclusive no que você consome. O segundo passo, que complementa o primeiro, é o planejamento, ou seja, ter um plano de ação. Tudo isso serve para sair do automático, pois no modo automático tendemos a replicar padrões estabelecidos, seja por estímulos do ambiente ou hábitos já consolidados. O plano de ação vai te ajudar a tornar claro como aplicar o que você aprendeu e que deseja transformar em prática. Isso pode se referir a um livro que você leu, a um vídeo como este, um podcast, enfim, qualquer conteúdo que você consome para aprender algo novo. E o que você precisa fazer é parar de assistir ou ouvir passivamente. Durante o processo de aprendizado, quando você encontrar algo que queira aplicar na sua vida, pare e crie um plano de ação. O que deve constar nesse plano? O objetivo, o comportamento a ser praticado, como você vai fazer isso e quando. Não adianta apenas pensar: isso é muito legal, acho que vou tentar. Você precisa sair desse momento com algo planejado e agendado. Um bom exemplo disso é quando você lê um conceito e logo após anota um novo comportamento para aplicar no seu dia a dia. Outro ponto importante no plano de ação é o monitoramento. Não basta apenas dizer que vai colocar algo em prática uma vez. Muitas mudanças exigem repetição para que a habilidade se desenvolva. Portanto, você também precisa incluir no seu plano como monitorar seu progresso, qual a frequência ideal de aplicação e quais as dificuldades que você tem encontrado no processo. E tem mais um aspecto essencial: o autoconhecimento.
É importante estar atenta para perceber se há questões psicológicas e emocionais que possam te atrapalhar na aplicação do seu plano. Às vezes temos um excelente plano, mas esbarramos em barreiras internas, como o medo de falhar, ansiedade ou procrastinação. Como você vai analisar esses fatores? Aqui entra o uso da atenção. Quando você tiver seu plano de ação organizado e perceber que não está conseguindo executá-lo, foque nos seus pensamentos. Por que eu não estou fazendo o que planejei? Tente identificar o pensamento que aparece nesse momento. Será que é uma crença de fracasso? Algo como não vou conseguir? Ou isso não é para mim? Ou será que é um padrão de procrastinação, tipo vou fazer depois? Ao perceber esses padrões, você vai conseguir trabalhar com eles. Nós só conseguimos modificar nossos padrões de crença quando conseguimos observá-los. Esse é o processo da metacognição, uma habilidade que é central na terapia cognitivo-comportamental. A metacognição nos ensina a perceber nossos próprios pensamentos e a interagir com eles. Quando não fazemos isso, ficamos no automático. O pensamento vem, o aceitamos como verdade e ele molda nosso comportamento. Mas, se conseguimos perceber, como por exemplo, o pensamento de vou deixar para amanhã e decidimos interagir com ele dizendo não, isso é importante para mim, vou fazer agora, isso pode mudar a forma como agimos. Agora, com todos esses passos, conseguimos unir os elementos essenciais para sair do status quo de alguém que só consome conteúdos e não aplica nada na própria vida. Afinal, há uma grande diferença entre informação, conhecimento e sabedoria. Informação é apenas dado. O conhecimento é o dado organizado e articulado. Já a sabedoria só surge quando você aplica o conhecimento em ações concretas, colocando em prática o que aprendeu. Eu espero sinceramente que você coloque tudo o que foi ensinado aqui em prática. Se você se comprometer a ser uma pessoa que age e não só uma consumidora de conteúdo, verá uma grande diferença na sua vida. Se esse conteúdo foi útil para você, deixe seu like aqui e compartilhe com outras pessoas. Nos vemos no próximo vídeo.